Olá, eu sou Marília, sou gastroenterologista da Imunomed e hoje eu tô aqui pra gente dar sequência nos nossos vídeos sobre terapia biológica. Nós já mencionamos anteriormente quais são os biológicos, quando eles estão indicados e hoje eu quero trazer um assunto importante, que são os cuidados que devem ser tomados antes de se iniciar a terapia biológica. Bom, terapia biológica são medicações muito seguras, que têm uma indicação muito precisa, mas tão importante quanto saber quais as indicações da terapia biológica é reconhecer quais são as contraindicações de se iniciar esse tratamento. Por que é importante a gente falar sobre isso? Nos vídeos anteriores eu mencionei de um dos efeitos colaterais importantes de uma classe dos medicamentos biológicos, que foram os anti-TNFs, que é sobre a questão de infecções oportunistas. Então, sempre antes de iniciar uma imunossupressão generalizada, seja com anti-TNF, seja com anti-interleucina, até mesmo com os anti-integrinas, que são aquelas medicações mais seletivas, é importante nós rastrearmos algumas infecções que podem se manifestar de forma muito grave no imunossuprimido. Uma delas é a tuberculose. O Brasil é um país em que a tuberculose ainda é muito frequente e frequente de forma assintomática. Grande parte da população já teve contato com o bacilo da tuberculose, mas por ser imunocompetente, ou seja, ter um sistema de defesa que funciona de forma adequada, teve um controle dessa infecção e não permitiu desenvolver a doença. Mas aquele bacilo fica ali em contato, em harmonia com o nosso corpo sem desenvolver doença. Mas no momento em que eu apresento alguma imunossupressão, seja por doença, seja por uso de algum medicamento imunossupressivo como a terapia biológica, esse bacilo que estava ali caladinho, silente, em harmonia, ele pode se manifestar e desenvolver uma doença grave. Uma outra infecção que também precisa ser rastreada e que pode estar acontecendo de forma silente são as hepatites virais, como a hepatite B e hepatite C. Nem sempre o paciente manifesta sintomas quando ele tem infecção por esses vírus. A manifestação de sintomas pode se ocorrer numa forma muito tardia, quando já não há mais um tratamento curativo para essas doenças. Então, antes de iniciar uma imunossupressão, que assim como eu mencionei para a tuberculose, pode levar a um quadro de doença grave, eu preciso rastrear essas hepatites virais através de exames laboratoriais que o seu médico vai indicar antes de começar esse tratamento. Um outro vírus que também precisa ser pesquisado sempre antes do início da terapia biológica é o vírus da imunodeficiência humana, o vírus de HIV, que também pode se manifestar muitas vezes em doença inflamatória intestinal com sintomas semelhantes, como diarreia, dor abdominal, emagrecimento, e o diagnóstico ser durante o rastreio de uma terapia biológica. Então, a pesquisa desses vírus, dessas bactérias, fazem parte da rotina de protocolo antes do início de terapia biológica. Outra condição que precisa sempre estar atento antes do início da terapia biológica é sobre a vacinação. A vacinação ela é uma medida de evitar o desenvolvimento de infecções graves. Então, essas medicações são imunossupressoras potentes. As vacinas, elas estão indicadas para impedir que aconteçam formas graves. Então, por exemplo, vacina para pneumonia, vacina para meningite, se o rastreio de hepatite for negativo, vacinas para hepatite. Eu estar vacinado para gripe, vacina da Covid. Se eu estou vacinado, quer dizer que eu não tenho risco de desenvolver a doença uma vez iniciada a terapia biológica? Não, mas diminui o risco de internações, necessidade de hospitalização quando é realizada a vacinação. De preferência, a vacinação antes do início da terapia biológica. Se o início da terapia biológica ele é urgente, é premente, eu não vou atrasar o início desse tratamento em função da vacinação. Mas aí precisa conversar com o seu médico, pois determinadas vacinas não podem ser aplicadas em quem já está em uso de terapia imunossupressora, como a terapia biológica. Uma outra circunstância que é importante da gente determinar antes de iniciar a terapia biológica
é o rastreio de neoplasias, tumores, de câncer. E isso vai variar de acordo com o sexo, se é um homem, se é uma mulher, com a faixa etária e os fatores de risco individuais. Além disso, existem algumas doenças e condições clínicas que contraindicam determinados tipos de medicamentos. Essas contraindicações, elas acontecem em sua maioria quando nós utilizamos a terapia anti-TNF. Como eu mencionei em vídeos anteriores, é a primeira medicação anti-TNF, a primeira medicação biológica utilizada para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, e são drogas não seletivas. Por essa não seletividade intestinal, como elas podem agir em todo o corpo, existem algumas circunstâncias em que elas não podem ser utilizadas. Por exemplo, insuficiências cardíacas graves, descompensadas, em estágios 3, estágio 4, que o médico vai identificar. Doenças neurológicas desmielinizantes, neurites ópticas, que são também um tipo de doença neurológica, doenças hepáticas como a cirrose avançada, descompensada, são circunstâncias que contraindicam a terapia biológica. Distúrbios psiquiátricos. Então, essas condições precisam ser avaliadas pelo médico assistente e, na existência dessas condições, outras terapias biológicas devem ser discutidas para avaliar qual seria, então, a melhor escolha para aquele paciente em questão. Esses são os principais cuidados, os cuidados básicos mínimos que precisam ser tomados antes do início da terapia biológica. Se ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos nossos comentários, se inscrevam no nosso canal, acompanhem os nossos vídeos no YouTube, sigam as nossas redes sociais e fique atento com os próximos vídeos que a gente vai trazer para vocês.